Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Hoje recordamos e homenageamos a Amílcar Cabral e a todos os heróis nacionais que sonharam e lutaram por um Cabo Verde livre e independente. A ADECO também sonha e luta há 23 anos por um Cabo Verde melhor, onde os legítimos direitos do consumidor sejam sempre respeitados. Parte desta luta passa por criar consciência dos seus direitos nos próprios consumidores. E uma forma de conseguir isso é mantendo-os informados com os programas da ADECO. Então continua na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: espaço reclamado com a reclamação de uma consumidora a quem não lhe foi entregue o livro oficial de reclamações. Informação jurídica orienta como o consumidor deve proceder em caso de recusa do livro de reclamações. A ADECO responde a uma fornecedora que recebeu uma reclamação no livro de reclamações e não sabe o procedimento a seguir. Na rúbrica Espaço Reclamado, os consumidores podem fazer exatamente isso: reclamar de situações onde os seus direitos de consumidor não foram atendidos. A reclamação de hoje é da consumidora Mónica Graça, a quem não lhe foi entregue o livro de reclamação oficial no banco de urgências do Hospital Batista de Souza. Me dirigi para o hospital, para o banco de urgência, porque eu me estava a sentir, com sintomas de Covid, mas já me tinha feito teste, eles tinham me dado resultado de teste negativo. E foi-me aconselhado, como tinha dores de peito, que era para um base para o hospital, que era para fazer pelo menos um raio-x, porque nunca tinha Covid, mas tinha queixas. Me dirigi para o banco de urgência, chegar no banco de urgência era a volta de 9h30, 9h40. Consegui fazer fichas, já era 10h18. Foi chamado para triagem, era meio-dia. Mas, para azar, quem chamou foi aquele enfermeiro da parte geral. Quando me chegar, vai entrar dentro daquele cubículo que ele tem para fazer triagem, ele dizia-me sinal que era para parar, que era para esperar que ele estava lá naquele ficheiro. Ok, me ficar a esperar, de repente, ele dizia-me que era para entrar. Claro, tinha a tosse, dá-me um acesso da tosse, ele te virar em mim, ele te dizer-me, sai dali. Foi assim que ele fazia-me, sai dali. Uma pessoa, bote irritado, botar lá, a botar com um monte de tempo, te espera, não sei o que, alguém te dirigir para botar de aquela maneira lá assim. Quer dizer, ele não é uma maneira de dirigir para ninguém. Ninguém quer ser atendido de tal forma lá assim. Vamos dizer, por que você está falando a mim assim? Bom, é nem dessa secção ali sim, que devia estar ali. Dizer, não, são que estar ali, então os outros têm que fazer coisa mariota. Nem mim que fazer nada mariota. Nem os outros chamam ali, eles dizem, ele vou te chamar, não te chamar. Me perguntar, vou te chamar Mónica Sofia da Luz da Graça? Sim, senhora, minha que te chamar, mas você devia ir para aquela parte. Ok, tá bom. Já te li, que há muito coisas do hospital. Como aquele enfermeiro olha que nunca estava para desistir, ele diz, não, você bem, tinha colega, atender você que nem já nunca atender você, porque você está ali te criar distúrbio. Imagina, não te lutar para a direito, porque estar numa fila mais 2 horas, ele te tochar como te fazer distúrbio. Como um crescer era atendido, vai para aquele colega seu fazia triagem, ele põe a pulseira a ver, ele dizia, você te espera agora, deixa eu chamar você lá na parte respiratória. Ok. Como é assim, dizer, não, tem como também esperar, te dirigir para a secretaria, te fazer minha reclamação, te chegar na secretaria, me livro de reclamação, ok, te consegue trazer-me um livro de ponto. O Varanés me diz, não, isso não é livro de reclamação. Mesmo ter um estabelecimento, vou saber o que é um livro de reclamação, dizer N reclamações no livro de reclamação, então vocês têm que dar-me aquele livro direito que é para fazer. Não tenho dificuldade, já está com tempo que o rei que tem livro que é para vender, então tenho que fazer ali. Vamos dizer, ok, dá-me chamar para escrevê-lo, depois eu vou te chamar. Quem é que é responsável para passar ali se um mês ter falando a ele? Porque eu nunca vou ficar contente só com ali em cima, me debate a fazer ali. Quando um brica livro, lá tem reclamações de mais de um ano. Isso quer dizer que o hospital que tem livro de reclamação lá tem mais de um ano. Não deveria suceder, mas caso seja negado o livro de reclamações, informação jurídica orienta como o consumidor deve proceder em caso de recusa do livro de reclamações, com a jurista e PCD da ADECO, Eva Marques.
O livro de reclamações, criado através do Decreto-Lei nº 19 de 2008, de 9 de junho, constitui um instrumento muito importante para que nós asseguremos a qualidade dos serviços, a qualidade dos produtos que são oferecidos aos consumidores em Cabo Verde. É um instrumento fundamental porque, se for cumprido, se as reclamações dos consumidores forem devidamente encaminhadas e endereçadas, os prestadores de serviço terão mais cuidado, farão para que não violem as leis, os regulamentos, os direitos dos consumidores. Por isso, todos devemos cumprir com o Decreto-Lei 19 de 2008, com as regulações relativas ao livro de reclamações. E o que é que esta lei nos diz, ou este decreto-lei nos diz? Diz-nos que todos os estabelecimentos abertos ao público, sejam estabelecimentos de serviços, de comerciais, de vendas de produtos, têm de ter disponíveis um livro de reclamação e um sinal dizendo que têm o livro de reclamações disponíveis. Este livro deve ser concedido no momento em que o utente o solicita, sob pena de se chamar a polícia, as autoridades policiais, por forma a que o direito do utente seja cumprido. Este livro de reclamações geralmente tem 3 vias. Uma, o utente preenche a sua reclamação numa via que tem cópias por baixo. Uma cópia é-lhe entregue, a outra cópia é enviada à autoridade reguladora que supervisiona a atividade comercial em causa ou a prestação de serviço em causa, e isto deverá ser feito num prazo de 10 dias, deverá ser enviada a reclamação à entidade, à autoridade reguladora, a entidade que supervisiona, e esta entidade deverá solicitar resposta ao serviço que falhou, que violou e que é objeto dessa reclamação, devendo determinar a autoridade reguladora ou supervisora que sanções aplicar e informar o utente destas sanções. Diga-se de passagem que estas sanções vão desde os 25.000 escudos aos 5.000 contos, não é? Portanto, aos 3.000 contos, perdão. Portanto, podem ser aplicadas sanções que realmente têm um significado económico muito grande para a prestadora de serviço, que com certeza não repetirá esta violação do direito do consumidor. O que nós temos verificado efetivamente é que não tem havido um cumprimento da legislação aplicável ao livro de reclamações. Muitos estabelecimentos não estão com o sinal que diz que têm disponível o livro de reclamação. Muitos estabelecimentos não têm o livro de reclamação e muitos estabelecimentos, após receberem a reclamação, não a estão a enviar às entidades supervisoras ou reguladoras. E do que nós sabemos, os utentes não têm recebido uma resposta das entidades reguladoras ou supervisoras. Muitas vezes colocam a tónica na questão da pandemia. Por causa da pandemia, não tem sido possível recolher os livros de reclamação para supervisionar se efetivamente os estabelecimentos têm cumprido com os procedimentos obrigatórios a serem utilizados em relação ao livro de reclamação. No entanto, não acreditamos que esta seja a desculpa, não é? Por várias razões. Primeiro, enquanto nós não verificamos se os procedimentos do livro de reclamação estão ou não a ser cumpridos, muito se perde, mesmo em relação a questões de pandemia, como uma sócia da ADECO acabou
por nos informar questões relacionadas com a saúde, com a pandemia, que não estão a ser devidamente supervisionadas porque o livro de reclamações não é posto à disposição, não é? A reclamação não é levada à entidade reguladora e a entidade reguladora ou supervisor não está a dar resposta. Portanto, este instrumento também muito importante em tempos de pandemia não está a ser utilizado. Isto é um problema grave e transversal aos serviços em Cabo Verde, à prestação de serviços em Cabo Verde, seja ela no serviço de saúde, seja ela nos estabelecimentos comerciais, seja ela nas entidades públicas que prestam um serviço medíocre ao utente cabo-verdiano. Portanto, o livro de reclamação deve ser imediatamente fiscalizado, as questões que têm a ver com o livro de reclamação devem ser imediatamente fiscalizadas, a legislação deve ser alterada para que o processo digital passe a acontecer, para que rapidamente o utente digitalmente possa fazer a sua reclamação e tenha uma resposta rápida do utente, sendo também que o serviço deve ser rapidamente penalizado e quando há punição, há melhoria. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. Uma vendedora deparou-se com o caso de uma cliente que queria trocar um perfume comprado na loja. Sem poder para tal, a vendedora pediu à cliente que aguardasse a resposta do gerente. A consumidora não aceitou e solicitou o livro de reclamações, onde registrou a queixa pouco antes do gerente autorizar a troca. A DECO responde à fornecedora que quer saber qual o procedimento a seguir depois de receber uma reclamação no livro de reclamações. O livro de reclamações constitui um dos instrumentos que torna mais acessível o exercício do direito de queixa, visto proporcionar ao consumidor a possibilidade de reclamar no local onde o conflito ocorreu. Todos os estabelecimentos comerciais de fornecimento de bens ou prestação de serviços são obrigados por lei a ter e a disponibilizar o livro de reclamações aos consumidores. E como é que o prestador de serviço deve proceder quando receber uma reclamação no livro de reclamações? O livro de reclamações é composto por 25 folhas de reclamação em triplicado. Após preencher a folha de reclamação pelo consumidor, o prestador de serviços ou o funcionário do estabelecimento deve cumprir o seguinte procedimento: separar do livro de reclamações o original, que no prazo de 10 dias úteis deve ser enviado à entidade reguladora do setor. O envio do original da folha de reclamação pode ser acompanhada das alegações que o prestador de serviço entender que deve prestar, bem como dos esclarecimentos dispensados ao reclamante em virtude da reclamação. O prestador de serviço deve entregar o duplicado da reclamação ao reclamante e conservando em seu poder o triplicado, que faz parte integrante do livro de reclamações e nele não pode ser retirado. O consumidor reclamante pode também remeter o duplicado da folha de reclamação à entidade reguladora do setor. Depois de analisar o que foi escrito, a entidade competente pode ou não penalizar o estabelecimento, conforme a lei assim o determinar. Dia dos Heróis Nacionais. Você também pode ser um. Basta escolher a sua causa. Agradecemos a todos os sócios da ADECO que estão conosco nesta luta pela defesa dos direitos do consumidor. Para nós, já são todos heróis. Você também pode apoiar a causa. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de 100 escudo mensal. Como sempre, a ADECO está disponível para os sócios e consumidores em geral através dos nossos contatos em rodapé. Siga as atividades e programas da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira. Até lá, consumidor, cuide de si e dos outros. Vacine-se.